Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre um assunto fundamental para a sua vida, que é como manter a fé em tempos de dúvidas, de descrenças. Primeiro eu preciso lhe perguntar uma coisa: em que você crê? Em quem você crê? Por que você crê? Desde quando você crê? Existe uma palavra que eu dou aula sobre ela há muito tempo e ela rege a minha vida, que é a palavra convicção. Eu falo sempre dela. Tem um tema que eu ministro há muitos anos onde eu falo disso para as pessoas. Quais são as suas convicções? Então eu pergunto agora para você. Quais são as suas convicções? Pare um pouquinho o vídeo agora, pause um pouquinho se for o caso e reflita. Um outro nome para a palavra convicção é a palavra crença. Em que você acredita? Em quem que você crê? Em quem que você crê? Por que que você crê? Pergunto até mais. Suas crenças são suas ou elas lhe foram imputadas pelos seus pais e você tem crido sem saber direito por quê? São perguntas interessantes para você se fazer. Eu estou colocando isso na segunda pessoa do singular, mas você pode fazer essas perguntas a si mesmo, colocando isso na primeira pessoa do singular. Isso é muito importante. As perguntas certas geram as respostas certas. Antes de eu te falar sobre como manter a fé em tempos de dúvidas, que são esses tempos que nós estamos vivendo agora, onde boa parte das pessoas não acredita em mais nada, eu preciso falar um pouco com você sobre a minha visão, o que eu entendo que é uma convicção, uma crença. E a Bíblia tem um outro nome para convicção e crença. A Bíblia dá o nome de fé. E eu também dou esse nome, embora eu use as três palavras. O que é uma convicção? O que é uma crença? Quando que as suas crenças foram formadas? Suas crenças começaram a ser formadas desde que você estava no útero materno. Isso porque a ciência já comprovou que a partir de um certo momento, de um certo mês da gestação, o feto já consegue ouvir e ver tudo o que acontece ao seu redor. E ele já consegue ter acesso também aos pensamentos da sua mãe. Então, quando você estava no útero da sua mãe, quando você era um feto ainda, depois que o seu cérebro já tinha se desenvolvido, você já passou ali a receber estímulos elétricos da sua mãe. Depois você veio à luz no dia do seu nascimento. E aí você já começou a ouvir. À medida que você ia crescendo, você ia ouvindo tudo que seus pais diziam. E os pais dizem muitas coisas aos filhos, feliz ou infelizmente. E você era criança e você ia ouvindo, e à medida que você ia ouvindo, tinha muitas coisas que você ia acreditando. Vamos dar alguns exemplos dos danos que os pais causam aos filhos. Na minha época, não sei se ainda hoje é assim, os pais diziam assim, não todos os pais, claro, diziam assim: não vá lá na frente que o bêbado te pega, cuidado com o homem do saco, não vai no escuro que tem bichão, não vai lá que o cachorrão te morde. Essas coisas são as mais leves. Se a gente contar as cantigas, então, que cantavam pra gente na hora da gente dormir, nana, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe já vem já, ou seja, você tá ferrado, você tá sozinho e não tem ninguém para cuidar de você. Então, isso já ia penetrando a sua mente, né? Humores à parte, vamos lá. Muita coisa era dita para você que não era verdade. O seu cérebro, quando você é criança, ele é como uma esponja seca. Você não tinha defesa, então o que o seu cérebro fazia? Ele ia absorvendo isso. Aí o que diziam para você? Não sei, mas os pais costumam dizer para os filhos: você é incompetente, você é burro, você é um zero à esquerda, eu fui ruim em matemática, você será ruim em matemática também. Não adianta, filho, nós nascemos pobres, vamos morrer pobres. Então, seja como for, você já entendeu, tenho certeza. As coisas que eram despejadas na sua cabeça, nos seus ouvidos. E isso foi formando as suas crenças. Aí você foi para a escola. Aí começou um período que pode ter sido de milagre ou de tragédias, né? O que será que você ouvia na escola? O que seus professores diziam? O que seus amigos diziam? Aí você se tornou adolescente. Como é que foi a sua adolescência? Aí iam despejando coisas em você. E se os seus pais deixavam você assistir a maldita 10 milhões de vezes rede, esgoto, engana bobo de TV pelos séculos dos séculos sem o amém, se você foi criado ouvindo esse canal, então aí coitado de você, entendeu? Ou coitada de você. Realmente aí causaram um prejuízo inestimável no seu cérebro. Aí depois você se tornou adulto. Quais as coisas que você ouvia? Quem foram os seus motivadores? Quem foram as pessoas em quem você se inspirou? Quais foram os livros que você leu? Eu tenho certeza que você já entendeu. Tá aí. Aí você está hoje em dia aí e você tem aí as suas convicções e as suas crenças. Ótimo. E saiba que eu as respeito. Eu não estou aqui julgando nenhuma,
Por isso que eu não estou mencionando nada. Eu não sei se você é apolítico ou se você é uma pessoa que gosta de política, se você fala sobre isso, se você votou ou não, isso também não vem ao caso, porque não muda a minha vida em nada. Se você votou para cima, se você votou para baixo, se você rasgou o seu título, minha vida prossegue graças ao Senhor. Minha vida não muda em nada com aquilo que você pensa nem com aquilo que você faz. Nós não estamos falando de mim, nós estamos falando de nós. Nós estamos falando que as suas convicções mudam a sua vida e as minhas convicções mudam a minha vida. Então por isso que jamais eu brigo com ninguém por uma convicção. Porque você escolhe e depois você colhe. E eu escolho e depois eu colho. Isso não é fantástico? Fale para mim, essa liberdade que você tem de ser o dono do seu destino e eu tenho de ser o meu. Tá, vamos voltar ao assunto. Como manter a sua fé em tempos de dúvida? Bom, primeiro você tem que decidir em que você vai crer. Você crê em Deus, no Criador do universo, o onipotente, o Deus vivo, o único Deus vivo. Porque sim, tem um monte de deuses por aí que o pessoal fala, mas eu estou falando do Deus vivo, o Deus que conversa comigo todo dia e eu converso com ele todo dia, o Deus a quem eu oro, o Deus que me deu os meus filhos, que me deu a minha vida. Você crê nele? Se você crê nele, então eu vou falar baseado nessa fé, que é a minha fé. Eu vou falar dessa porque eu não sei qual é a sua fé. Então eu vou dar o meu exemplo e aí fica por sua conta o que você vai fazer ou deixar de fazer. Porque primeiro você escolhe e depois você colhe. Como que eu mantenho a minha fé em tempos de dúvida? Primeira coisa que eu faço, eu oro todos os dias e peço a Ele que me dê fé. Por quê? Porque há muitos anos eu li uma das cartas do apóstolo Paulo, onde ele diz assim, ó, que a fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, eu entendo assim, nem ter fé nele eu posso sem a ajuda dele. E para mim isso é maravilhoso. É como quando eu era criança e que eu gostava de ficar no colo da minha mãe e eu depender dela para tudo. As crianças amam depender dos pais assim, isso é maravilhoso. Então eu peço a ele todo dia, Senhor, renova hoje a minha fé. Dá-me uma fé inamovível. Dá-me uma fé indestrutível, que seja firme, que seja muito firme como um prego que alguém bateu numa aroeira. Você já tentou tirar um prego de uma aroeira? É praticamente impossível. Você vai ter que fazer muita força e usar muita técnica. Primeira coisa que eu faço para manter minha fé em tempos de dúvida, oro a Ele que Ele renove a minha fé. Segunda coisa que eu faço é usar uma habilidade que eu desenvolvi ao longo dos anos. A habilidade de ser um surdo seletivo. Sabe como é que é isso? É simples. Sabe aquela historinha da menor formiguinha do formigueiro, de milhões, você sabe que tem milhões de formigas no formigueiro. A menor formiguinha que queria chegar ao alto do pote de açúcar que estava no alto do armário mais alto da cozinha. Nenhuma formiga do formigueiro tinha conseguido. E ela foi e começou a tentar. E o formigueiro todo dizia, desista, até as melhores formigas não conseguiram, formigas que fizeram curso de alpinista não conseguiram, você não vai conseguir. E ela demorou, mas ela chegou lá e ela deitou e rolou no açúcar. Aí uma comissão de formigas tolas aqui embaixo, a grande boiada das formigas começou a discutir entre si. Como será que ela conseguiu o que nenhum de nós conseguiu? Será que ela tem energia motivacional alta? Será que ela leu os livros do Augusto Cury? Será que ela tem performance acima da média? Será que ela fez coach com os melhores coaches do Brasil? Não. A resposta veio do pai dela. Não. Ela estava morrendo de fome e ela era surda de nascença, entendeu? Então como que eu mantenho a minha fé em tempos de dúvida? A segunda coisa que eu faço é eu sou um surdo seletivo. Eu não escuto nada que as pessoas dizem. Os desencorajadores falam e eu não escuto. A TV fala e eu não escuto porque eu não assisto há mais de 30 anos. Os jornais falam e eu não escuto porque eu não leio há mais de 30 anos. Eu mantenho a minha fé no meu Criador. Eu mantenho a minha fé na minha capacidade, porque Ele me deu uma capacidade muito grande. Eu mantenho o meu cérebro focado naquilo que eu quero. Eu foco naquilo que eu quero, não naquilo que eu quero evitar. Eu foco em soluções, não em problemas. Como eu mantenho a minha fé em tempos de dúvidas? Eu uso as minhas palavras e quando alguém pergunta como é que eu estou, eu digo eu estou ótimo. Ontem eu estava bem, mas hoje eu acordei 3 vezes melhor. Quando alguém pergunta como é que você está, eu digo eu estava ótimo até agora. Agora que eu te encontrei eu fiquei muito melhor. Eu digo eu vou conseguir, hoje será o melhor dia da minha vida até aqui. Quer saber como é que eu mantenho a minha fé em tempos de dúvida? Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu leio um capítulo do livro de Provérbios todos os dias. Eu leio um salmo. Eu leio os livros dos grandes pensadores. Eu fico cercado de gente vencedora, de gente que mesmo tendo problemas não se entrega. Eu leio a vida de grandes homens e grandes mulheres. Eu me inspiro nos líderes da Bíblia, que estão entre os melhores que já existiram, na minha opinião. Eu leio a vida de João Batista, a vida de Elias, o Tisbita. Eu leio a vida de Esdras. Eu leio a vida de Pedro. Eu leio a vida de Paulo de Tarso. É assim que eu mantenho a minha fé em tempos de dúvida. E principalmente, não digo a melhor de todas
as ações que eu faço, as características que eu tenho, os hábitos que eu tenho, finalmente eu tenho que dizer a você o que eu faço. Eu não perco tempo com tolos. Eu não perco tempo com gente derrotada, com gente desanimada, com gente que só fala de abobrinhas, com gente que só fala de coisas ruins. É isso. Eu faço o bem, sem olhar a quem. Eu ajudo pessoas todos os dias. Eu oro pelas pessoas todos os dias e eu agradeço por estar vivo todos os dias. Eu amo as pessoas que são insubstituíveis para mim. Se você fizer essas coisas, metade delas, eu garanto a você que você vai manter a sua fé em tempos de dúvida. Acima de todas as crenças que eu tenho, está a crença de que se eu morrer hoje, eu estarei nos braços do meu Salvador, do autor da minha vida. Essa crença aquece o meu coração, essa fé é que me leva por todo tipo de caminho. Se eu tiver que dar a minha vida por ele hoje, eu darei com prazer. Se eu tiver que dar a vida por alguém que eu amo hoje, eu darei com todo o prazer do mundo. Bem, eu espero ter ajudado você de alguma maneira com esse vídeo. Meu nome é Ivan Maia. E a minha missão de vida, o que me deixa feliz e realizado, é ajudar pessoas a serem mais felizes nas 7 áreas da sua vida. Gostou desse vídeo? Deixa o teu gostei para mim, o teu gostei faz maravilhas pelo meu canal e leva mais longe. Compartilha com as pessoas que você ama, se foi útil para você, pode ser que seja útil para elas também. Não é inscrito no meu canal ainda? Aproveita agora. Duvido que você se inscreve agora. Só meter o dedo aí no inscrever-se, ele muda para inscrito. Aí você clica na sinetinha, e adivinha o que vai acontecer? Você vai ficar sabendo em primeira mão de todo o vídeo que eu botar por aqui. E vem coisa muito boa por aí. Eu quero que você seja cada dia mais feliz. Acredito em você. Longos dias e belas noites para você.